Stephen King já escreveu mais de 60 livros. Suas histórias já foram adaptadas para mais de 50 filmes e séries para televisão, sem contar os mais de 200 contos que ele já escreveu. Mas afinal de contas, por onde começar a ler O Rei do Horror? Qual o primeiro livro que a gente deve ler para entrar no embalo dos livros dele e não parar mais? Hoje eu vou te indicar 2 livros que são leituras maravilhosas, rápidas e que definitivamente vão te deixar viciado na escrita do Estevão. Então fica aqui comigo e já garante sua próxima leitura. Oiê, eu sou a Aline Lauxen e sejam bem-vindos à Ala Secreta, sua fonte quando quiser uma boa história de terror ou suspense. Aqui temos vídeos semanais de indicações de boas obras nesses gêneros, seja livro, filme ou série. Então se inscreve no botão vermelho aqui embaixo para não perder nenhuma dica. Seguinte, eu cometi um erro monumental que eu sei que muita gente comete quando o assunto é Stephen King. No embalo do lançamento do filme It, a Coisa, em 2017, eu tentei ler o livro. ênfase em tentei. Acontece que o livro já tem mais de 1000 páginas e a escrita do Stephen King, seu estilo único, está muito impresso naquela história, o que acaba afastando as pessoas que não estão muito acostumadas com aquilo. No final, eu só li um capítulo e saí clamando aos 4 ventos que Stephen King não era pra mim. Ledo engano, meus caros. Ainda em 2017, sem ligar muito pro nome do Stephen King na capa, eu comprei o livro A Hora do Lobisomem, única e exclusivamente porque tinha lobisomens, que são a minha criatura mitológica favorita. É um livro bem curtinho, tem só 152 páginas e ele é recheado de ilustrações, o que faz com que a leitura seja ainda mais rápida, porque tirando as ilustrações, ele fica ainda mais curto. Foi uma leitura bem satisfatória e eu recebi exatamente o que eu queria. Aqui, cada capítulo conta um mês do ano, contando pra gente sobre a noite de lua cheia desse mês e qual foi o azarado da vez que virou jantar. O mistério de quem é a criatura é bem legal e a forma como ele é desvendado eu também gostei bastante. É uma leitura despretensiosa, não é nada muito extraordinário, mas eu gostei bastante e eu recomendo pra vocês. Fora que essa edição aqui da Biblioteca Stephen King tá um absurdo de tão maravilhosa. Eu recomendo demais. Esse ano, mais especificamente na semana passada, eu resolvi largar de teimosia e ir logo ler os livros dele. Mas, ao invés de seguir o que aquelas listas de por onde começar a ler Stephen King mandam a gente, eu pesquisei na Amazon Prime e fui pelo mais certo. Eu vi quais os livros dele eram mais curtos e fui começar com eles. Por exemplo, eu queria muito ler O Iluminado, mas ele tem umas 500 páginas. Então eu resolvi deixar para mais tarde, quando eu estiver mais no fluxo de leitura com ele. Para agora, eu escolhi um lançamento novo, ainda desse ano. Depois... Sim, o nome do livro é Depois. Funciona porque é do Stephen King, mas vai um mero mortal como nós lançar um livro com esse nome, o povo nem ia achar. Enfim, Depois conta a história de um garoto que tem habilidades paranormais. Ele consegue ver e falar com os mortos. O livro é ele, adulto, contando a história da pior coisa que já aconteceu com ele por causa desses poderes inexplicáveis. É impossível não pensar em um sexto sentido com uma premissa dessas. E logo de cara, no começo do livro, o protagonista já menciona esse filme dizendo que não é nada daquilo. É uma leitura bem rápida, de um dia apenas, dependendo do seu ritmo, e ele te prende logo desde o primeiro capítulo, que tem só uma página. Tá aí outro ponto alto do livro pra mim. Capítulos bem curtinhos. E quem viu o vídeo em que eu fiz a comparação entre o filme e o livro de A Mulher na Janela, que eu vou deixar aqui na descrição, sabe o quanto eu amo capítulos curtos, porque isso ajuda muito a leitura a fluir. O narrador, apesar de já ser adulto, tenta narrar a história a partir do ponto de vista dele mesmo, mas quando criança, o que rende algumas cenas bem engraçadas com a sua inocência infantil. Tipo, toda vez que ele vê alguma pessoa com cabelos brancos, ele acha que essa pessoa é tão idosa que é mais velha que Deus. Os personagens são muito bem trabalhados e os conflitos realmente deixam a gente tenso, mas os holofortes mesmo estão todos na narrativa, que é maravilhosa. Aqui o protagonista deixa claro desde o começo que ele está contando a própria história, de quando ele era criança. E em alguns pontos da história, ele antecipa fatos. Por exemplo, ele diz assim: isso foi antes delas brigarem, mas eu conto depois. Nas mãos de um escritor inexperiente ou menos atento, isso poderia ser um tiro no pé, já que mal utilizado poderia dar spoilers na história e fazer a gente perder o interesse de continuar lendo. Mas aqui, isso faz a gente querer continuar virando página e página e página. A gente sabe o que aconteceu no começo da história, a gente sabe o que acontece no final, mas o que aconteceu ali no meio? Isso prende a gente até o final. Pontos ao Stephen King, um escritor com tanta bagagem, conseguir ter imprimido uma escrita mais amadora, já que o narrador, que na história é quem está escrevendo o livro, não tem a mesma bagagem que o escritor real. E esses detalhes não passam despercebidos pra gente. Eles, na verdade, ajudam a história a ficar ainda melhor e mais imersiva. Parece que a gente tá numa conversa de bar com um amigo que ele tá contando pra gente uma história super louca da infância dele. Esse aqui não é um livro que vai te assustar ou te fazer querer dormir de luz acesa. Ele é bem mais leve. Então, se você quiser começar devagar com O Rei do Horror, é uma boa pedida. Eu amei demais esse livro e se eu puder só recomendar um livro para vocês começarem a ler Stephen King, vai ser esse daqui. Justamente pela leitura rápida, fluida e sem maneirismos que poderiam nos afastar. Se vocês ficarem interessados, eu deixei o link do livro aqui na descrição para vocês darem uma olhada.
Uma informação que eu acho bem importante. Para ler o e-book, que é o livro digital, você não precisa ter aquele aparelho do Kindle. Eu mesma não tenho e o livro depois eu li por e-book. Basta você baixar o aplicativo Kindle no seu celular, que é totalmente gratuito, criar uma conta e lá no site da Amazon logar com a mesma conta. Lá você vai escolher o e-book que você quer e comprar com apenas um clique e em alguns minutos depois já vai aparecer disponível para leitura no seu aplicativo. É tudo bem prático, sem precisar esperar o livro chegar, você já pode começar a ler na mesma hora. Eu quis fazer esse vídeo e recomendar esses livros porque depois que eu li... nome complicadinho, né? Eu fiquei muito animada e quis recomendar esses livros pra vocês. Eu sei que tem muita gente que quer ler os livros do Stephen King, mas acabam sendo afastados pelos livros de 1000 páginas e as descrições muito detalhadas que acabam sendo chatas às vezes. Não é o caso desses livros que eu indiquei pra vocês aqui hoje, e eu realmente acho que ele vai agradar quem gosta de uma leitura mais rápida, fluida e abrangente, ou quem tá sem tempo mesmo pra ler. Ou ainda, quem tá tentando fugir de uma ressaca literária e ler alguma coisa de uma vez por todas. Tipo eu. Se viu o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no botão vermelho. Semana que vem já tem vídeo novo com novas indicações de boas histórias de terror e suspense. Eu espero que essas recomendações tenham te ajudado e você já sabe qual vai ser a sua próxima leitura. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.